Idade Média, que queria tudo para si, queria ser servido, egoísta, autoritarista, acreditava que era especial, superior a todas as pessoas, que as pessoas tinham que obedecer, que mandava matar se não obedecesse. É essa a pessoa, né? É o vilão. Ele é egoísta, insensível, só quer poder, diversão e status. Agora, quando a gente vê por dentro, como é que ele se sente por dentro? Ele acha que ele é superior porque ele se sente um rei, ele é capaz de se vingar, sim, né? Porque não obedeceram simplesmente, né? E ele acha que todos são obrigados a servir. Gente, sabe aquele serial killer? Aquele pessoal que pega uma metralhadora e pá, mata centenas de pessoas de uma vez só? É isso aí. Antigamente a gente chamava isso dentro da psiquiatria de psicopata, os psicopatas. Depois mudou para sociopatas. Por quê? Porque tem que mudar o nome, né? É uma síndrome tão terrível assim, eles têm que ir mudando, né? E hoje a gente chama essa síndrome, dentro da psiquiatria, ela é chamada de transtorno de personalidade antissocial. Dentro do MAPS é chamado de síndrome do rei. Já deu para entender as características, mas vamos falar sobre elas desdobrar um pouquinho. Se você for comprar qualquer floral que tem esse código, vai ser para síndrome do rei. Você vai encontrar a pessoa sempre buscando poder, a diversão, mentira e manipulação para conseguir o que quer. É o básico da personalidade deles, né? Egoísta, insensível, não tem empatia nenhuma, sente prazer em ver os outros sofrendo, tá? Porque se sente superior, né? Sempre muito arrogante, cruel e vingativo. Então, nota o detalhe, todas essas síndromes, se você imaginar como que é o personagem, porque é o arquétipo está no inconsciente, isso vem junto com a humanidade, a gente já nasce com isso, ninguém desenvolve isso. As pessoas já nascem com uma quantidade, uma qualidade de síndrome desperta, manifesta ou não. Quando o nível é muito alto, tipo nível 5, 4, aí a gente realmente vai começar a detectar determinadas disfunções. A pessoa não consegue se relacionar, não consegue ter família, mata o outro realmente quando é síndrome do rei, né? Então a gente... Agora, tudo isso tem uma graduação. Então eu falo assim, se a pessoa mente para ter alguma vantagem, de certa maneira pode ter essa síndrome, só que no nível tão leve que é aceitável pela sociedade, tá? Agora, como que acontece? Se é um arquétipo e a pessoa nasce se sentindo superior, o que acontece? A criança desde pequenininha, ela começa a pedir as coisas ou dar ordem, né? Para dar ordem, ela dá o comando e não é obedecida já pela mãe, pelo pai, pelos amigos, isso começa a dar raiva dentro da pessoa. Então você vai observar que essas pessoas têm ódio. E é por isso que muitas vezes, já viu falar de criança que tenta matar o irmão, que põe fogo na casa, que mata bichinho? Essas crianças, elas estão com a raiva porque não estão sendo obedecidas, porque elas não estão sendo reconhecidas dentro da realeza que eles são. E como existe um deslocamento do universo, aí ninguém vive no mesmo universo, todo mundo vive no seu universo na realidade, né? Assim, a gente fala de uma coisa, outra pessoa entende diferente, por quê? Porque o cérebro tem um mapeamento, a gente tem, digamos, malhas sinápticas montadas que vão se formando desde a infância da gente. Então, cada coisa que é falado pra gente tem uma codificação diferente do que é pro outro. Então a gente já vive em universos diferentes, mesmo irmãos numa mesma família, um irmão entende de uma forma, o outro vai entender de outra forma, tem questão de gerações, não é isso? Então todo mundo vive num universo diferente. No caso das síndromes arquetípicas, você pode imaginar que essa pessoa está vivendo num universo mais distante ainda, num mundo mais diferente. Então tudo que ele enxerga, tudo que ele pensa e tudo que ele vê é diferente do que você enxerga, pensa e vê. Ele não está nesse universo comum nosso, tá? É isso que tem que entender. Então ele fica, digamos assim, muito brabo, ele odeia o fato de que as pessoas não percebem que ele é um rei. É isso que você, terapeuta, tem que entender, tá? A pessoa está deslocada da realidade e ela acredita, ela sabe, não é que ela sabe que ele é um rei, porque ele está linkado em algum inconsciente coletivo e ele de fato processa dentro dele, a personalidade dele é assim, o modus operandi, a vida dele, ele age como um rei. É isso que tem que tentar entender quando a gente trabalha com essas síndromes, em todas elas, síndrome do Deus, da concubina, seja qual for. Todas essas síndromes são consideradas sem cura dentro da psiquiatria. Por quê? Porque estão no tronco da personalidade. São arquetípicas, são inconscientes, tá? A única forma é a gente acessar por um vibracional
como por exemplo o floral. Para a síndrome do rei, o floral A elimina a insensibilidade e desenvolve a empatia. O floral B elimina a soberba, a sensação de ser superior, e desenvolve o senso de estar integrado e de ser igual a todos. O C elimina mentiras e manipulações e desenvolve a coragem para enfrentar a realidade. Como existem muitos nomes comerciais para um mesmo princípio vibracional, sempre confira na etiqueta ao lado do código de barras para qual síndrome o floral que você está comprando é indicado. E ainda assim, vocês podem considerar que leva alguns anos o tratamento. Depende da síndrome, você consegue uma resposta boa em meio ano. Síndromes como essa, anos o tratamento.